Que privilégio poder compartilhar com você um dos assuntos para mim muito importantes e certamente o há de ser para você também. Termos uma visão panorâmica, clara, lúcida do Novo Testamento. A Bíblia é composta de 66 livros, 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. O Novo Testamento, a grosso modo, pode ser dividido em biográficos, são os 4 evangelhos, o livro histórico de Atos, as epístolas paulinas, as epístolas gerais e o Apocalipse. O Novo Testamento foi escrito num período de 50 anos, aproximadamente. E hoje quero aqui trazer para você uma análise, uma visão clara da distribuição desses livros. Talvez você pergunte, por que nós temos 4 evangelhos? Não bastaria um? É importante destacar que os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos e significa olhar na mesma direção. Muito embora eles tenham essa semelhança de olharem para a mesma direção, eles têm também aspectos peculiares e distintos. Mateus foi escrito para os judeus, por isso é o evangelho que mais tem menção ao Antigo Testamento. A sua grande tese é provar que Jesus é o rei dos judeus. Marcos foi escrito para os romanos, por isso Marcos é o evangelho da ação, da operação dos grandes milagres de Jesus, onde você tem poucos discursos e mais milagres registrados. Lucas foi escrito para os gregos, e é por isso que Lucas tem como tese provar que Jesus é o homem perfeito. É por isso que Lucas é o evangelho que destaca a vida de oração de Jesus. Lucas é o evangelho da universalidade da salvação para as classes menos favorecidas e para as pessoas execradas da sociedade do seu tempo. E então, nós temos o último evangelho, que é o evangelho de João. É o evangelho universal, escrito no final do 1º século, para trazer a verdade gloriosa de que Jesus Cristo é o próprio Filho de Deus. E desta forma, você forma o conjunto dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, contendo, basicamente, o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, os milagres de Jesus, os ensinamentos de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e a ascensão de Jesus. Se você quer conhecer a Jesus, leia os evangelhos. Se você quer saber como ele é o Messias prometido, leia Mateus. Se você quer conhecê-lo como servo, leia Marcos. Se você quer conhecê-lo como homem perfeito, leia Lucas. Se você quer conhecê-lo como Deus, leia João. O Evangelho de João foi escrito num período em que a fé cristã estava sendo muito atacada e a divindade de Cristo questionada. Então João escreve este evangelho para provar uma tese de que Jesus verdadeiramente é Deus. E João adota 2 métodos para fazê-lo. Primeiro, ele deixa claro que Jesus é Deus porque ele realiza as mesmas obras de Deus. João registra no seu evangelho 7 milagres operados por Jesus, muito embora ele tivesse feito muitos milagres, que numa linguagem hiperbólica, a Bíblia diz que se fosse tudo registrado, no mundo não caberiam os livros. Mas ele registra 7 porque 7 é o número da perfeição. E se ele faz as obras de Deus, então ele é Deus. No capítulo 2, Jesus transforma a água em vinho. No capítulo 4, Jesus cura o filho do oficial. No capítulo 5, Jesus cura o paralítico de Betesda.
No capítulo 6, Jesus multiplica pães e peixes. No capítulo 6, Jesus anda sobre as águas. No capítulo 9, Jesus cura o cego de nascença. No capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, então ele é Deus. Mas João prova que Jesus é Deus no seu evangelho, porque também ele tem os mesmos atributos de Deus. O que João vai fazer? Selecionar 7 declarações de Jesus, eu sou. Porque eu sou é o grande nome de Deus, Yahvé, ou Javé, de onde vem a nossa palavra Jeová. E quais são essas 7 declarações? Primeira, João 6,35, eu sou o pão da vida. Segundo, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceira, João 10,9, eu sou a porta. Quarto, João 10,11, eu sou o bom pastor. Quinto, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexto, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Sétimo, João 15,1, eu sou a videira verdadeira. Então, se ele tem os mesmos atributos de Deus, ele é Deus. Então, aqui nos 4 evangelhos você tem o que nós chamamos de livros biográficos que tratam da pessoa mais importante que já pisou neste mundo, o Filho de Deus encarnado. O livro de Atos, que é o segundo volume do livro escrito por Lucas, que era médico e gentio, contém a história da igreja, no seu avanço de Jerusalém até Roma, seguindo o calendário estabelecido pelo próprio Senhor Jesus em Atos 1,8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Do capítulo 1 ao capítulo 7 de Atos, a igreja está em Jerusalém. Um grande reavivamento vem com o Pentecostes. E a igreja está crescendo e se multiplicando. Depois, você vai perceber que no capítulo de número 8, o evangelho chega em Samaria, através do diácono Filipe e dos apóstolos Pedro e João. Depois do capítulo 9, você vê a conversão de Saulo de Tarso em Damasco. Depois do capítulo 10, você vê a conversão de Cornélio, um soldado romano que cuidava de 100 soldados, um centurião. A partir do capítulo 11, o evangelho já começa a se espalhar na Síria, Antioquia da Síria. Nos capítulos 13 e 14, a primeira viagem missionária de Paulo, na província da Galácia. Capítulo 15, o Concílio de Jerusalém. Capítulo 16, 17 e 18, a segunda viagem missionária. Capítulo 19 e 20, a terceira viagem missionária. Depois você vê a prisão de Paulo em Jerusalém, a sua acusação contra ele em Cesareia. E o livro termina com o capítulo 27 e 28, a viagem de Paulo para Roma. Então o livro de Atos cobre todo esse período que vai do Pentecostes à igreja chegando à capital do império. Atos não tem conclusão, porque nós estamos escrevendo o capítulo 28 de Atos. A história da igreja continua. E então você tem as epístolas paulinas. Nós temos a menção de Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º Tessalonicenses, 2º Tessalonicenses. E depois você tem as cartas pastorais, 1º Timóteo, 2º Timóteo, Tito e Filemon. Então Paulo escreveu cartas para igrejas e Paulo escreveu cartas pastorais. Das suas cartas você tem Romanos, que é a sua obra-prima, chamado Manifesto Cristão, ou Evangelho segundo Paulo. Dos capítulos 1 a 3, Paulo trata acerca do pecado, encerrando todos no pecado em Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A partir do capítulo 3, verso 24, Paulo vai apresentar a gloriosa doutrina da justificação. No capítulo 4, ele exemplifica a doutrina da justificação. No capítulo 5, ele vai falar dos frutos da justificação, paz no passado, graça no presente, glória no futuro. No capítulo 6, ele trata da nova vida em Cristo. No capítulo 7, o grande conflito
espiritual. No capítulo 8, o pináculo da glória, o ponto culminante da revelação divina, a obra do Espírito Santo em nós e a segurança da salvação em Cristo. Capítulos 9, 10 e 11, a história do povo de Israel. Capítulo 9, o passado. Capítulo 10, o presente. Capítulo 11, o futuro. Paulo termina essa parte doutrinária da carta com a grande doxologia, ó profundidade da riqueza e da sabedoria de Deus. E então nos capítulos que se seguem, 12 a 16, ele aplica a doutrina, mostrando relacionamentos transformados, relacionamento com Deus, com você mesmo, com os seus irmãos, com os seus inimigos, com as autoridades constituídas e com irmãos que pensam diferente de você nas coisas secundárias. Depois você tem a carta 1 aos Coríntios, que é uma carta endereçada à igreja quando Paulo estava em Éfeso. E Paulo aborda os problemas que aquela igreja estava enfrentando. Capítulos 1 a 4, o problema das divisões na igreja. Capítulo 5, a imoralidade e a necessidade de disciplina na igreja. Capítulo 6, as tensões, conflitos e brigas dentro da igreja. Capítulo 7, a visão distorcida da igreja sobre casamento e celibato. Capítulos 8, 9 e 10, a liberdade cristã. Capítulo 11, a doutrina da ceia. Capítulo 12, 13 e 14, os dons espirituais. Capítulo 15, a doutrina da ressurreição. Capítulo 16, a mordomia dos bens e dos relacionamentos. A segunda carta aos Coríntios, a carta mais pessoal de Paulo, a carta mais autobiográfica de Paulo, ele mostra as suas lutas no ministério, as perseguições que sofreu, as injustiças sofridas, os dramas sofridos. E ele conclui essa carta mostrando o êxtase que teve ao ser arrebatado até o terceiro céu. Mas para contrabalançar esta glória da revelação de Deus, foi-lhe posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhes bofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. Então esta carta é uma defesa do seu apostolado, uma defesa do Evangelho, a carta mais pessoal de Paulo, onde ele escancara o seu coração e conta para nós o que sofreu na pregação do Evangelho. A sua carta aos Gálatas, a primeira carta que ele escreveu, muito provavelmente, Paulo condena os judaizantes que queriam exigir dos cristãos que guardassem a lei de Moisés, que fossem circuncidados para serem salvos. E Paulo faz uma grande defesa da fé cristã, mostrando que a salvação é exclusivamente pela fé em Cristo, independentemente das obras. A sua carta aos Efésios, a rainha de todas as suas cartas, é a carta eclesiológica. No capítulo 1, o grande e eterno plano de Deus para a nossa salvação. No capítulo 2, a nossa salvação histórica. No capítulo 3, a união de judeus e gentios no mesmo corpo de Cristo, grande mistério que agora é revelado. Capítulo 4, ele trata da unidade da igreja. Capítulo 5, a nova vida em Cristo Jesus, a vida cheia do Espírito Santo, é retratada na família e no trabalho. E ele conclui essa carta com a necessidade de nos engajarmos numa grande batalha espiritual, não contra pessoas, mas contra principados e potestades. A sua carta aos Filipenses é a carta da alegria e da gratidão. A carta aos Colossenses é a maior carta cristológica de Paulo. Uma espécie de irmã gêmea de Efésios, porque se Efésios fala do corpo, Colossenses trata do cabeça, que é Cristo Jesus. Nas suas duas primeiras cartas, primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, a doutrina central é a segunda vinda de Cristo, a escatologia. E então, encerramos assim as chamadas cartas às igrejas. E então entramos com as cartas pastorais, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Paulo está dando instrução a esses jovens pastores como devem proceder na igreja de Deus, como devem estabelecer lideranças na igreja, como deve se conduzir na igreja, com os diversos segmentos da igreja, com as diversas faixas etárias da igreja, dando instruções poderosíssimas para esses pastores a como serem homens de Deus no pastoreio da igreja de Deus. A carta
a Filemon, a menor carta de Paulo, foi endereçada a Filemon, para que este homem recebesse de volta o escravo fugitivo, Onésimo, convertido a Cristo no ministério de Paulo, uma das cartas mais belas de como Deus restaura relacionamentos. Então, nós temos a carta aos Hebreus, que até hoje nós não sabemos exatamente quem escreveu. Esta carta aos Hebreus é talvez a chave hermenêutica para nós entendermos o Antigo Testamento. Você só consegue interpretar adequadamente o Antigo Testamento mediante as lentes da carta aos Hebreus. Se pudermos ter uma única palavra resumindo esta carta, é melhor. A tese é: Jesus é melhor do que os profetas, do que os anjos, do que Moisés, do que Arão, do que Josué. Isso porque Jesus é um sacerdote superior ao sacerdócio levítico, porque ele é sacerdote pela ordem de Melquisedeque. A aliança onde ele estabelece o seu ministério é superior à aliança da antiga aliança, da velha aliança, é a nova aliança em seu sangue. Os cordeiros que eram imolados no altar são substituídos pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu sacrifício foi superior, a aliança foi feita no seu sangue, é superior, e ele exerce um sacerdócio superior. Aí você tem a carta de Tiago, que é chamado de Provérbios do Novo Testamento. É a carta mais prática, mais empírica, escrita no Novo Testamento. E Tiago, que foi irmão de Jesus, filho de Maria, que foi líder da igreja de Jerusalém, é quem escreveu esta carta. Uma carta prática, ensinando-nos como viver de maneira sábia, sensata e justa neste mundo. Depois você tem as duas cartas de Pedro. Na primeira delas, Paulo trata do problema do sofrimento na vida do cristão. E ele diz que o cristão não deva estranhar o sofrimento como se alguma coisa inusitada estivesse acontecendo, porque sofrimentos iguais aos nossos estão acontecendo por aí, na irmandade do povo de Deus, mundo afora. Na segunda carta, Pedro trata da gloriosa doutrina da segunda vinda de Cristo, dos efeitos colaterais que precedem, como o caso dos falsos mestres, da perseguição, mas que Jesus voltará. E vai ser o fato mais estupendo da história, quando os céus e a terra arderão em chamas, mas o Senhor vem com grande glória e poder para criar novos céus e nova terra. Depois você tem as cartas de João. Se o Evangelho de João foi escrito para provar que Jesus é Deus, a primeira carta de João foi escrita para provar que se você crê no Senhor Jesus, você tem certeza e segurança de vida eterna. No capítulo 5, versículo 13, ele diz assim: filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo, ou vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Então, esta é uma carta que traz segurança da salvação, pela prova doutrinária, pela prova social e pela prova moral. Você quer saber se uma pessoa é salva? Veja se ela crê em Jesus Cristo. Veja se ela ama o seu próximo. Veja se ela vive uma vida de santidade. As duas outras cartas de João são cartas pequenas, endereçadas a pessoas, e ele retrata as mesmas verdades espirituais importantes retratadas nas suas demais obras. Em penúltimo lugar, você tem a carta de Judas. Esse Judas não é Judas Iscariotes, é Judas, irmão de Jesus, Judas, irmão de Tiago. E ele escreve essa carta para defender a sã doutrina diante do ataque frontal dos falsos mestres. E finalmente, então, nós temos o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, que é o pináculo da nossa fé, que é o apogeu da nossa esperança, que é o ponto culminante da redenção que temos em Cristo Jesus. Este livro foi escrito por João quando foi banido para aquela colônia penal, para aquela ilha do mar Egeu, a ilha de Patmos. E nós poderíamos dividir este livro de maneira muito simples para que você possa compreender. Este livro pode ser dividido assim: 7 candeeiros, 7 selos, 7 trombetas, o quarteto do mal, as 7 taças da ira de Deus, a queda do quarteto do mal e os novos céus
e a nova terra. Dos capítulos 1 a 3, os 7 candeeiros, as 7 igrejas. Dos capítulos 4 a 7, os 7 selos. Dos capítulos 8 a 11, as 7 trombetas. Capítulos 12, 13 e 14, o quarteto do mal. Ou seja, o dragão, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia. Capítulos 15 e 16, as 7 taças do flagelo de Deus, da ira consumada de Deus. Capítulos 17, 18 e 19, a queda do quarteto do mal em ordem inversa. Capítulos 17 e 18, a queda da grande Babilônia. Capítulo 19, a queda do anticristo e do falso profeta. E então, nos capítulos 20 a 22, você vê o reinado das almas do céu, a prisão de Satanás, ou seja, Satanás tem o seu poder limitado e restringido, ele não pode impedir que o reino de Deus avance, que pessoas sejam salvas, que o evangelho alcance as nações. E então você tem a cena do juízo final, e você então tem a condenação de todos os inimigos de Deus. O diabo é lançado no lago do fogo, o anticristo é lançado no lago do fogo, o falso profeta é lançado no lago do fogo, a morte é lançada no lago do fogo, o inferno é lançado no lago do fogo, e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida são lançados no lago do fogo. Todos os inimigos debaixo dos seus pés, é o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25. E então, finalmente, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. As lágrimas serão enxugadas do nosso rosto, não haverá nem pranto, nem dor, nem luto, porque as primeiras coisas terão passado. E nós, então, reinaremos para sempre, sempre com o Senhor Jesus. Num mar de alegria, num universo de gozo inefável, numa realidade sem fim de comunhão ininterrupta com o autor e consumador da nossa fé. Minha expectativa é que esse breve registro e esta passada rápida e panorâmica pelos 27 livros do Novo Testamento ajudem você a compreender melhor as Escrituras, amar mais a Deus e render-se incondicionalmente aos pés do Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco.